Roberto Muniz para fazer as suas colocações. Bom dia a todos. Bom dia, senador Silgugar. Bom dia também e parabéns ao nobre senador Eduardo Braga, que fez uma brilhante intervenção, né? Uma intervenção com perguntas, mas uma intervenção sempre esclarecedora na área de energia. Saudar também ao senhor Diceu Cardoso Amorelli Júnior pelo a sua trajetória, né? O conhecimento que já tem da própria Agência Nacional de Petróleo. Eu queria explorar, aproveitando um pouco da sua expertise na área de planejamento energético, algumas questões que me trouxeram nos últimos dias algum nível de reflexão para questões que nós estamos vivendo aqui no Brasil. É claro que o mundo todo caminha para uma matriz energética de baixo carbono. E essa é a primeira questão que eu quero colocar. O petróleo, ele será, no futuro, um produto em que grau de relevância na matriz energética mundial? Eu tive a oportunidade, senador Eduardo Braga, de ir agora nos Emirados Árabes. E os Emirados Árabes estão entre os 10 países que mais produzem petróleo no mundo. Da mesma forma que a Arábia Saudita. E todos estão lá muito preocupados com o excesso de oferta do petróleo no mundo, uma falta de estabilização no preço do petróleo. E com isso, os Emirados Árabes coloca sempre, em todas as palestras que tive a oportunidade de ouvir lá, junto com outros senadores aqui, como o senador Cristóvão Buarque, o senador Armando Monteiro e o Ricardo Ferraz, que um dos objetivos maiores dos Emirados Árabes é sair desse monopólio energético na matriz produtiva deles, do petróleo, ou seja, na questão da balança comercial deles, o petróleo tem um peso muito significativo, e eles estão buscando com muita força, e aí posso dar um exemplo, claro, na construção de um loteamento de um Smart City. Em vez de eles começarem construindo as ruas, eles fizeram primeiro um centro de tecnologia para discutir energia renovável e formas sustentáveis de convivência social. Então, você tem um centro discutindo isso com tecnologias internacionais. Eles conseguiram atrair o MIT e outras instituições para que, através da discussão, exemplo, reuso de água, reuso da parte do saneamento, a questão do conforto térmico, o uso do não combustível fóssil dentro das instalações de um loteamento que será para 200 mil pessoas, ou seja, é quase uma cidade nova. Então, eles estão muito preocupados com isso. E aqui a gente passa muito tempo discutindo as questões referentes ao pré-sal, parecendo que o pré-sal é a solução para o Brasil do futuro. Será que o pré-sal é a solução do Brasil do futuro? É esse Brasil que nós queremos? É essa discussão que precisa ser feita dentro do Senado Federal, já que as nossas possibilidades de ampliar essa matriz energética e diminuir essa dependência externa em relação ao preço do petróleo da nossa matriz, será que não é essa a luta que nós devemos ficar travando a cada dia? E aí, nesse ponto, a Agência Nacional de Petróleo ela vai ter que se reinventar. Ela vai ter que deixar de ser menos petróleo e mais gás e mais biocombustível. E com isso a gente percebe, quero aqui ler rapidamente tive acesso outro dia e fiquei assim preocupado, porque numa das páginas da Petrobras, sobre produção de biocombustíveis, ela fala isso aqui: encerraremos as atividades de produção de biocombustíveis com o objetivo de otimizar nosso portfólio de negócios. As atividades da usina biodiesel de Quixadá terminaram em novembro de 2016. As usinas Monte Claros e Candeias permanecem. No futuro, a Petrobras poderá reavaliar investimento nesse segmento e, para tanto, usar outro modelo de negócio.
Nesse contexto, continuaremos a investir na pesquisa de energias e biocombustíveis, com o objetivo de tornar tecnologias disponíveis e manter competências que propiciem retorno em base de negócios. Desenvolvemos em nosso centro de tecnologias. Ou seja, a Petrobras, que é muito importante no setor do biocombustível para fazer toda essa parte de investimento em novas tecnologias, se ela também começa a sair do setor de biocombustível, nós vamos perder uma oportunidade de ampliar ainda mais a nossa capacidade de ter essa matriz diferenciada. Então, a primeira questão é como a ANP pode se tornar relevante, nos fazendo ficar cada vez menos presos a essa matriz energética do petróleo. Essa é uma questão. Como é que a ANP pode gerar uma articulação maior com um anel nessa ideia de a gente fazer uma substituição, como foi colocado, em vez de a gente ficar usando termoelétricas, a gente poder ampliar a participação de outras fontes de energia que sejam mais saudáveis, tanto ecologicamente como economicamente. Acho que a ANP tem esse papel de testar ou encontrar um momento em ter uma articulação maior com a ANEEL para que a gente não fique dependente o tempo todo dessa questão das bandeiras que tem tanto afetado a vida das empresas e das famílias brasileiras. Não existe nada mais caro hoje, na questão dos custos da vida da família do que a conta de energia. A conta de energia hoje é um peso enorme na conta das famílias e a gente precisa estar muito, olhar com muito carinho essa questão de como fazer com que esse preço para as famílias e para a produção seja diminuído. Então, a outra questão que eu quero trazer, certo, além dessas duas, é a questão da privatização da Eletrobras. É claro que isso não tem não está no escopo da ANP, mas eu gostaria de ter a sua posição em relação a como é que o senhor vê, nesse instante, a empresa que tem maior capacidade de produção do nosso país, que tem uma participação do Estado que é significativa, como será esse ambiente de energia se perdermos a capacidade de ter esse instrumento regulador real, que é instrumento regulador de mercado, ou seja, de participação em leilões, de estabelecer uma competitividade maior para o custo do megawatt energético no Brasil. Então, essa questão também é importante, em que pese não seja da área da ANP, mas eu queria aproveitar o seu olhar sobre o planejamento energético, porque isso terá, em algum momento, o rebatimento em todo o ambiente de negócio do petróleo e das energias renováveis, principalmente. Então, são essas questões que eu queria colocar e parabenizar a sua exposição. Eu tive a oportunidade de ouvir pelo rádio, que estava chegando, e dizer que ficamos muito felizes quando técnicos assumem cargos relevantes, e quero aqui destacar o que foi colocado pelo senador Eduardo Braga, que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, vai para lá ter um mandato. Isso é importante, Isso lhe tira um pouco das amarras políticas e lhe estabelece um compromisso muito maior com o Brasil. As agências reguladoras, elas têm um papel fundamental nesse mercado futuro de uma concorrência mais saudável no nosso país. Muitas vezes eu percebo que há uma falta de informação sobre o real papel das agências reguladoras. A agência reguladora não é posto de defesa do consumidor.
Precisa sempre destacar isso. Também não é braço estendido de Estado e nem também lugar para lobby de empresa. Ela é um ente que articula e faz ser cumprido os contratos assinados. Ela precisa ter esse foco no contrato assinado para dar segurança jurídica a todos os atores e sempre prover a sociedade de questões inovadoras que possam minimizar principalmente os custos da energia, que, como falei, têm sido muito grandes para as famílias e para as empresas brasileiras. Então, parabéns, doutor Disseu, e também ao senador Eduardo Braga.